Bom, eu tenho uma relação de profunda cumplicidade com o ser humano. Eu acho que se nós não tivermos isso, né, eu acho que nós somos menos pessoas. Eu quero ser cantora. E tu, Raquel? Artista. Artista. Que tipo de artista? Quer fazer o quê? Novela, filmes, alguma coisa. Novela. Novela. Eu quero ser doutora. Ixi. Eu quero ser médica. Também? Ela também quer ser médica. Ah, é? E vocês estão estudando para isso? Nós vamos estudar, né? Não, vamos estudar pra isso. Vamos começar a estudar agora nesse ano. Depois dos carnaval, dia 10, a gente vai começar nossas aulas. A gente vai começar a tocar o barco pra frente. A violência sexual é um problema que atinge mais de 1 milhão de crianças e adolescentes por ano em todo o mundo, onde cotidianamente se tem negado o direito à infância. De acordo com as estimativas, 1 em cada 3 meninas brasileiras é abusada sexualmente até a idade de 18 anos, sendo que apenas 2% dos casos ocorridos em ambientes domésticos são denunciados. Assim, o combate ao fenômeno tem sido encarado no Brasil como uma guerra, onde a mobilização da sociedade civil e do poder público vem produzindo bons resultados nessa cruzada. Mas até onde nossa memória permite resgatar a recente história do enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil? Na verdade, eu acho que essa história ela se encontra com a própria história da elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto é obra de muitas mãos, portanto ele é obra também de muitas inspirações, filosoficamente inclusive diferenciadas, mas em resumo, né, a sua síntese qual é? É a proteção integral, é reconhecer crianças como sujeitos de direitos com prioridade absoluta. E aí, tanto na Constituição como no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, está feita uma opção política. Naquele momento, a sociedade brasileira faz uma opção política. Qual é esta opção? É a opção para que os direitos de crianças e adolescentes sejam exercitados prioritariamente de forma integral. No Ceará, a história do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes inicia-se no ano de 1991, através de uma ação da extinta FEBENSE. Nessa ocasião, foi instituído o Fórum de Combate à Prostituição Infantil, que denunciava a existência de casos de exploração sexual na cidade de Fortaleza, com a solicitação, inclusive, de providências judiciais. A então presidente da FEBENSE solicitou apoio às polícias militar e civil para a identificação de locais e trajetos feitos por crianças e adolescentes envolvidos em situação de exploração sexual. O relatório final apresentado contrariava a expectativa de todos, ao concluir a inexistência de casos. A gente vê como essas questões, elas são sempre, há sempre um esforço enorme, não na direção de se tentar uma solução, uma minimização, mas há um esforço enorme na tentativa de um encobrimento. Ainda em 91, se não me engano, nós já tínhamos uma pesquisa que tinha sido realizada pelo NUCEPEC. Foi uma pesquisa que foi feita assim, embora tenha uma dimensão muito grande essa pesquisa, né, assim, ela traga dados bem significativos, que era a pesquisa, a denominação da pesquisa era o perfil da menina envolvida com prostituição em Fortaleza. Em 1993, a Câmara dos Deputados instala uma CPI, destinada a apurar as responsabilidades pela exploração sexual de crianças e adolescentes, que ao final apresentou um diagnóstico da questão no Brasil, apontando que esse era um problema nacional de múltiplas facetas. Há muitos anos no Brasil, e nós tivemos uma CPI da Câmara dos Deputados, que aconteceu há mais de 10 anos atrás, onde pela primeira vez se levantou uma preocupação muito forte com a questão
da exploração sexual, naquela época ainda chamado de prostituição infantil. A existência da CPI nacional teve um papel fundamental ao conferir pela primeira vez visibilidade ao fenômeno, gerando uma significativa mobilização social e inspirando os legislativos estaduais e municipais a também realizar CPIs para a investigação do problema em nível local, a exemplo de Fortaleza. Em 94, mais ou menos, nós tivemos aquilo que se constituiu uma primeira iniciativa de mobilização em rede para o enfrentamento da violência sexual de crianças e adolescentes, do qual resultou aquilo que a gente voltaria a chamar Pacto da Cidade, o Pacto de Combate ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes no estado do Ceará. Essa iniciativa ela foi tão relevante, foi tão significativa que ela acabou por ser apresentada como a primeira experiência no Brasil de mobilização de diferentes setores, num primeiro encontro que houve na cidade de Salvador em 1995. Em 1996, no primeiro Congresso Mundial de Estocolmo, sai a chamada Agenda de Estocolmo, que foi assinada por todos os países que estavam lá, inclusive o Brasil. A Agenda de Estocolmo ela tem um elemento importante, que é que todos os países que assinam a agenda se comprometem a fazer os seus planos nacionais de enfrentamento à violência sexual. Em 98 a gente realiza a pesquisa sobre exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, que a gente já vinha dentro, já bem sensibilizada dentro desse marco, E em 2000, vamos dizer assim, esses três segmentos, a sociedade civil, os governos, nas suas diferentes expressões, o judiciário, o legislativo e o executivo, e as agências de cooperação internacional, também as universidades, se juntam para o lançamento de um plano nacional de enfrentamento, baseado na lógica de direitos, baseado na articulação. Mas esse plano, existem muitas ideias importantes, muitas iniciativas que já começaram a acontecer no Brasil, precisam ser levadas adiante, precisam ser repartidas com outros estados e, portanto, eu acho que a gente ainda deve em relação ao Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual. Em 2000, uma vitória importante no enfrentamento ao fenômeno foi a instituição do 18 de maio. A data marca o dia da morte da menina Araceli, que no ano de 1973, além de sofrer inúmeras violências, foi cruelmente assassinada. E para não esquecer a violência por ela sofrida, se estabeleceu o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Meu sonho era sempre ser uma atriz, mas só estudando, lá eu vou pensar se dá ou não. Professor de escola fundamental. Em que matéria? Qualquer uma. Qualquer uma. Também em 2000, o governo federal lançou o programa Sentinela, com o objetivo de investir no atendimento psicossocial de meninos e meninas em situação de violência sexual. Projeto do governo federal, e trabalha mais a parte de proteção da criança, adolescente e a família. Nós temos atendimento psicológico, e o educador social para fazer encaminhamento para projetos, para cursos, que tenta ajudar a criança na melhoria de qualidade de vida.
Compreendendo que para o enfrentamento a essa forma de violência se faz necessário sistematizar e integrar ações entre a sociedade civil e as diferentes esferas do poder público, o Ceará lança em 2001 o Plano e o Fórum Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. O Fórum Cearense, ele vem trabalhando nessa proporção de intensificar a sensibilização da sociedade e a cobrança com relação ao poder público para a implementação de políticas públicas. Essas ações fizeram com que o fenômeno adquirisse maior visibilidade no Ceará. Em 2002, diversos casos são denunciados. Em Santana do Acaraú, a 229 quilômetros de Fortaleza, um frei foi acusado de explorar sexualmente 19 meninas, com idade entre 9 e 15 anos. Bom, primeiro foi um fato que chocou a comunidade local, né? Mesmo porque o frei, até então, era uma pessoa que tinha um conceito dentro do município de uma pessoa totalmente ilibada nesse sentido, né? Ele mora em Fortaleza. Dizem que está doente, certo? As audiências, marca várias audiências que a gente foi junto lá, o advogado entra com recurso, alegando que ele está doente, que vai se operar e tal, e aí adia. E vai adiando, e aí vai perdendo todo aquele gosto que as meninas têm de caminhar. Tem delas que, não, eu não vou mais meter com isso, porque eu não vejo nada funcionar, tá certo? E elas têm razão, sem nenhum atendimento psicológico, sem nenhum programa de atendimento à criança e adolescente. Como é que estão essas crianças e essas adolescentes hoje? No nosso linguajar, marcadas que houve. O resto da vida. O resto da vida. Né? Na cidade, no interior do estado, que ainda tem isso mesmo, mesmo que não tem, mas tem. As meninas é que são, na verdade, hoje, as grandes vilãs, né? As vítimas, né? E as vilãs. As meninas hoje são as vilãs. A gente não pode esquecer. E saber que naquele momento, como até agora nós fomos derrotados. Nós fomos derrotados pela sociedade local, derrotados pelo preconceito, derrotados pela desigualdade, pela injustiça, derrotados pela força da Igreja Católica, isso é importante dizer, à exceção da pastoral do menor e de alguns sacerdotes que foram absolutamente exemplares, onde independente das questões institucionais, eles ficaram ao lado das vítimas. De mim distante, onde irá teu pensamento? De mim distante, onde irá teu pensamento? Quisera saber agora, quisera saber agora, se esqueceste, se esqueceste. Se esqueceste o jura. Na sociedade mesmo, o comentário já abafou. Quem sabe se Nós todos, a sociedade cearense, todos nós devemos a elas, não só porque elas são elas, mas a toda e qualquer vítima de exploração sexual, um patamar, alguma política que resgate o seu patamar mínimo de dignidade, que é o que todo ser humano, em especial uma criança ou adolescente, deve ter. No dia 12 de junho de 2003, é instalada a CPMI, destinada a investigar a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Em mais de um ano de trabalho, a CPMI visitou 22 estados, realizou 34 reuniões e audiências públicas, promoveu 20 diligências, recebeu 832 denúncias e indiciou mais de 250 pessoas. Eu acho que a CPI, ela definitivamente ajudou a trazer esse assunto para a agenda nacional do nosso país. É evidentemente que esse assunto tem sido levantado principalmente pelas ONGs há muitos anos no Brasil. Portanto, eu considero que o Dia Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual é algo muito importante, não só para que a gente possa se mobilizar, mas para que a gente possa refletir sobre esse drama que é tão cruel, que vive tantas crianças e tantos adolescentes. Ao mesmo tempo, chamar a atenção do nosso governo para a necessidade da gente ter políticas públicas que sejam ousadas, que sejam criativas,
que entendam a situação em que vivem essas crianças, esses adolescentes no nosso país que têm sonhos de ser feliz, sonhos de ter acesso a uma educação boa e de qualidade, ao esporte, ao lazer, à cultura, à arte, enfim, querem estar inseridos dentro da sociedade. Portanto, chega de políticas pobres para os pobres, está na hora da gente avançar, está na hora da gente encarar essas crianças como se fossem os nossos filhos, como precisassem das nossas mãos. As estatísticas são importantes, mas uma só criança que estivesse vivendo essa situação já deveria ser suficiente para mobilizar todos nós brasileiros para enfrentarmos esse drama que é tão cruel.